para assistir Abrigo Nuclear, a gente tem a sensação muito clara de estar assistindo a um clássico do cinema. E por que clássico? Por vários motivos. Primeiro, por se tratar da obra de um cineasta baiano, importantíssimo para a história do cinema baiano e para a história do cinema nacional, uma figura que prestou uma contribuição imensa para a consolidação do cinema nacional, criativo, inventivo, apaixonado pela sétima arte, sensível a uma série de temas e que contribuiu inclusive para a sistematização daquilo que ficaria conhecido como cinema novo. Então, só por ser de autoria de Roberto Pires, já é um filme importante e que precisa ser visto com carinho, com atenção. Na minha opinião, ele também é um clássico por um motivo interessante, assim. Um filme, quando é lançado no seu próprio tempo histórico e antecipa, meio que profetiza uma série de questões importantes, ele já é por si só um clássico. E o filme de Roberto, quando foi lançado em 81, ele antecipa uma série de questões muito importantes, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista tecnológico, e isso mostra a capacidade de percepção e de criação de Roberto Pires. E é clássico também porque, um pouco mais de 30 anos depois, o filme continua sendo atual, justamente pelas questões que aborda. Então, essa atemporalidade do filme de Roberto Pires mostra o quanto ele é clássico. É um filme muito sensível. Embora no primeiro momento a gente possa estranhar um pouco a narrativa, o ritmo das falas, a maneira como os atores interpretam seus personagens, os diálogos um pouco artificiais, né, um pouco robóticos, embora a gente tenha um certo estranhamento, ache até um pouco ingênuo, né, a forma como tudo foi feito, mas ele tem uma capacidade de diálogo com uma série de questões que nos tocam tão profundamente na atualidade, que essa questão da narrativa ou da estética, que no primeiro momento podem causar certo estranhamento, ela é logo superada e a gente mergulha naquilo que Roberto Pires pensou, naquilo que ele estava preocupado. Eu acho que um dos primeiros temas, né, que o filme chama a atenção é, com certeza, a questão ambiental. Roberto Pires estava preocupado com toda a questão da utilização da energia nuclear. O filme foi produzido e foi lançado em plena Guerra Fria, quando a ameaça de uma guerra nuclear que pudesse inclusive extinguir a humanidade estava posta para as pessoas, era uma ameaça real. Ele foi produzido e lançado durante a ditadura militar no Brasil. Então, essa questão ambiental, essa questão da energia nuclear preocupava sinceramente Roberto Pires e toda uma geração de pessoas, porque naquele momento histórico implicava mesmo na possibilidade de uma extinção da vida na Terra. Mas o interessante é que é possível partir da temática da energia nuclear posta no filme, mas a questão ambiental não se esgota aí. Ao pensar no mundo pós-apocalíptico que Roberto Pires cria em Abrigo Nuclear, é possível pensar em toda a questão ambiental global que está sendo posta agora. Então, o consumo exacerbado e desenfreado e louco dos recursos naturais e o desprezo com que as grandes potências, com que as grandes economias do mundo, com que as grandes empresas ainda lidam com a questão do meio ambiente, consumindo tudo como se nada pudesse ter fim, comprometendo os recursos naturais de uma forma violenta e agressiva. Isso é preocupante. Isso pode nos levar a um ponto de destruição irreversível, que pode sim vir a criar um mundo pós-apocalíptico como o que Roberto Pires imaginou. Então, essa questão ela é muito atual. É uma questão que está posta nos mais diversos níveis. E assim como os ambientalistas do filme, como as lideranças ali que estão questionando toda aquela política, são desacreditadas pela autoridade, né, principal, central ali do abrigo nuclear, pela comandante, a gente vê ainda que as lideranças ambientalistas da atualidade continuam sendo desacreditadas, continuam sendo ridicularizadas, né? As pesquisas científicas que vêm sendo realizadas sobre o meio ambiente não são levadas devidamente a sério e o mundo continua se esgotando.
Então, até quando a gente pode alimentar a esperança numa relação equilibrada entre homem e natureza é complicado saber. A gente espera que o mundo não alcance esse mundo pós-apocalíptico, esse mundo de destruição, esse mundo de uma possibilidade muito complicada de vida, mas é o que está posto neste momento. E até por antecipar essas questões e até por tratar dessas questões, o filme de Roberto, como eu disse, é um clássico. E a outra questão que o filme chama a atenção é para esses regimes autoritários, essas lideranças autoritárias que ocupam certos espaços de poder quando há uma situação crítica, quando há uma situação delicada. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque, como a gente está percebendo na atualidade, discursos de grupos e de governos violentos, conservadores, os chamados grupos de direita, estão alcançando um espaço político de poder importante no mundo da atualidade, colocando em xeque uma série de questões, uma série de direitos, estão colocando em xeque inclusive o meio ambiente e utilizam de recursos muito ruins para poder desacreditar, para poder desmobilizar suas oposições, né? Apelam a mentiras, a manipulações, às falsificações, ao ludibriamento, né? E isso é complicado. E o filme nos mostra um pouco, até influenciado ali pelo regime da ditadura militar, como essas autoridades, esses governos, esses regimes conservadores e de direita e autoritários são perigosos para o bem-estar da sociedade. Quer dizer, em nome de manter a ordem e o progresso, né, apelam para a violência e para uma série de falsificações. E é importante que esse debate seja feito porque a gente está vivendo justamente num momento histórico em que esses discursos, esses regimes de poder baseados no conservadorismo, um discurso mesmo violento e agressivo e contrário aos interesses coletivos. Por tudo isso, Abrigo Nuclear é este filme clássico, sensível, com todo louvor a Roberto Pires, que numa época de extrema dificuldade, de pouco recurso, ele era um cara que tirava do próprio bolso para poder realizar seus filmes, vendia casa, vendia seus bens, construía os artefatos que utilizava nos filmes dentro do quintal da sua casa, corria atrás de financiamentos das mais diversas formas, pedia um, pedia outro, mobilizava a família, inclusive em Abrigo Nuclear, a gente tem vários familiares dele atuando, mobilizava amigos em nome dessa paixão pelo cinema. E por que essa paixão pelo cinema? Por que fazer tudo isso pelo cinema? Porque ele acreditava numa missão civilizadora do cinema. Ele acreditava que o cinema podia educar, podia conscientizar, que ele podia fazer chegar às massas essa mensagem sobre o meio ambiente, por exemplo, né? E assim a gente vive acreditando ainda na possibilidade do cinema ou da arte de um modo geral, de levar essas mensagens para a sociedade que outros meios não têm conseguido levar. E assim a gente mantém aquela mensagem de esperança que tão lindamente a Norma Bengel conduz ao final do filme, né, uma estrela icônica do cinema que faz ali sua contribuição, uma mensagem de esperança, mas a gente espera muito profundamente que não seja apenas mais uma mensagem de esperança, porque a gente precisa mesmo de uma política, de uma vida diferente neste mundo, porque senão esse mundo pós-apocalíptico de Roberto Pires, de Abrigo Nuclear, pode se tornar uma realidade. E não é isso que a gente quer, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade para refletir, para nos posicionar diante do mundo, diante da política, diante das nossas práticas de consumo, das nossas práticas ambientais, porque o mundo está aí para todos, mas a gente não sabe até quando. E Abrigo mostra isso de uma forma muito sensível e muito bonita. É isso, obrigada.